Como sabem, nós, igreja, somos considerados a noiva de Cristo. E eu gostava e gosto e gostava de pensar que noiva tens sido tu. E é essa hoje a mensagem que eu quero passar, é que nós possamos ver ao longo desta 40 minutos, 45 minutos, se tu consegues identificar algumas coisas. Hoje eu vou falar sobre a igreja do Senhor e vou usar o que nos diz Apocalipse, neste livro que acompanhamos, que está na Bíblia, que é a revelação do próprio Senhor Jesus, dado ao apóstolo João, para que ele mostrasse acontecimentos que iriam ocorrer na terra após a sua retirada de Jesus e o que é que iria acontecer à igreja no mundo, incluída a sua volta. Nos primeiros capítulos vemos mensagens direcionadas às 7 igrejas na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E é sobre exatamente estas igrejas que eu quero falar. Mas eu quero ler o texto que está em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, e diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e ali cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E este texto é onde acaba é como Jesus acaba de falar a João, depois de ter falado sobre todas as igrejas. E este livro é muito engraçado, é muito pertinente, é que Jesus não escreveu para o mundo. Este livro, estas mensagens que ele faz, não foi uma escrita lá para fora, foi uma escrita cá para dentro. Foi uma escrita para a sua igreja. Nós muitas vezes estamos muito preocupados com o que se está a passar lá fora, mas em Apocalipse vemos que Jesus, ele se movendo dentro da sua igreja, observando, avaliando e falando ao coração do seu povo. Foi por isso que ele deixou essas mensagens. Não foi para nós sermos julgadores da igreja. Não foi para nós acharmos se a igreja é boa ou é má. Foi para nós percebermos que dentro destas igrejas havia muitas coisas como existem ainda nos dias de hoje. Então o que nós queremos fazer é que nós possamos nos identificar ou identificar em nós algumas destas coisas boas e menos boas que vão ser descritas durante a minha ministração. Cada igreja revela uma condição, cada uma destas igrejas, das 7 igrejas que eu vou falar, revela uma condição e continua a existir nos dias de hoje, numa comunidade ou dentro de nós próprios. Mas eu não vou só falar de 7, eu vou falar de 8, porque é a última igreja que é a noiva de Cristo. Amém, amém? Então vamos começar a nossa viagem por a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso está descrita em Apocalipse, do capítulo 2 ao capítulo 7. Quando olhamos para Éfeso, encontramos uma igreja admirável, queridos, trabalhadora, perseverante, firme na doutrina. Era uma igreja que não tolerava o erro, que sabia discernir o falso do verdadeiro, o bom do mau, mas havia um problema profundo. O coração já não ardia como antes. O amor esfriou. E isso mostra algo muito sério. Podemos estar cheios da teologia, cheios das doutrinas, mas com o coração errado. Nós podemos nos tornar os Adões que viviam no Éden, distantes da presença de Deus. Esta igreja de Éfeso é o que ela nos mostra. Nós podemos servir muito, amar pouco. Jesus não ignora as obras. Em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 2 e 3, diz assim: Conheço as tuas obras, tanto no teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declararam apóstolos e não são, que achastes mentirosos, e tens perseverança e suportaste as provas por causa do meu nome e não te deixastes merecer. Mas ele vai direto ao essencial. Ele, Jesus, Apocalipse 2,4 diz assim: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A fé cristã não é apenas um compromisso, queridos. A fé cristã não é apenas nós virmos à igreja para servir, não é apenas nós virmos para cumprir o calendário, não é apenas só porque muitas vezes o que nós fazemos é que nós fazemos muitas coisas que estamos habituados.
Porque, não, se eu não for à igreja parece que me sinto nu, parece que falta qualquer coisa. Não, queridos, nós deveríamos vir à igreja com um coração disposto, muito disposto, a buscar mais qualquer coisa de Deus. É aqui que nós deveríamos ver, e quando nós vemos, nós temos aqui uma igreja que fala em muita coisa, que eles sabiam muita coisa, que eles faziam muita coisa, só que Jesus entristeceu o coração dele quando ele diz, mas perdeste o primeiro amor. E qual é esse primeiro amor, queridos? Eu queria te lembrar que quando tu começaste, tu que és casado há mais de 5 anos, e que tu, como é que era, se ainda te lembras, como é que tu, quando a gente pegava no telefone, na minha altura, e o telefone não era todos os dias, porque a gente tinha que marcar hora, que era para eu poder estar ao pé do telefone, para poder falar com a minha namorada. Era assim. Hoje não, hoje é facilidade, mas na altura não. Eu tinha que ir para a casa da minha avó, porque era ela que tinha telefone, e ali às 8 horas. Então, depois a minha namorada, minha eterna namorada, ligava para mim e a gente ficava ali, oi amor, tudo bom? Tchau, tchau. Depois chega ao fim e a gente diz, não, desliga tu, desliga tu. E nós, quando chegamos à igreja, acabamos de fazer a mesma coisa. A gente vem cheio de força, cheio de fé, cheio de coisa. A gente começa a ter experiências novas, a gente começa a queimar cá dentro, a gente quer estar aqui, a gente pula, a gente ajoelha, a gente chora, a gente arrepia, a gente sente um vento, a gente sente coisas. Só que depois a gente habitua-se a isto. E depois a gente começa a fazer, entramos no automático, que é muitas vezes o que acontece dentro dos casamentos, dentro dos relacionamentos dos nossos filhos. Queridos, eu lembro, agora a gente vê o Benjamin, vê a Lia, e a gente vai, a gente chega lá e a gente passa ali, pega e faz e muda e faz. Só que depois eles começam a crescer e a gente começa a gente ama, mas é um amor que não é igual àquele cuidador, porque há uma dependência. E nós dentro da igreja muitas vezes fazemos isso, mas depois como nós fazemos muitas coisas, e ainda mais uma igreja como a nossa, que muita gente trabalha e opera, e a gente entra no automático, e a gente faz coisas, a gente está todos os dias na igreja. A gente vai a coisa, ou vai fazer fundamentos da fé, ou vai para um grupo de vida, ou vai para o culto, ou vai para o culto de jovens, e vai para o coisa, e já está a pensar não sei o quê. E só que depois a essência em si já não nada. Nós já não temos relacionamento. E o relacionamento com Cristo, querido, tem que ser diário. É algo que se nós não vigiarmos, queridos, nós não vamos ler a Bíblia todos os dias. Nós não vamos nem orar aquela oração de eu com Deus, de sentir a sua presença todos os dias. A gente faz aquelas orações de como lavamos os dentes, que já é automática, a gente levanta-se, vai à casa de banho, a gente lava para a cara, como eu, chego à casa de banho, vou, quando faço assim, lavo a minha cara, quando olho ao espelho, vejo o homem mais bonito do mundo, e a seguir pego nas minhas coisas, escovo os meus dentes, e digo assim, cada dia estás mais bonito. Mas depois vou-me embora, todos os dias igual. E com Cristo, já entrou no automático. É como conduzir um carro, quem conduz. Muito engraçado, eu agora na última vez fui à Bélgica, emprestaram-me um carro, mas de mudanças manual. Meu, que trofio. Quando a gente ia assim, chegava, acelerava, este pé já estava de lado, já não precisava acelerar. Quando era para travar, eu travava e começava o carro. Porque esqueci-me de pôr o pé na embreagem, como eu já não precisa. Porque a gente habitua-se às coisas. E quando vim de lá, quando cheguei cá, já foi ao contrário. Eu peguei no meu carro, quando eu fui para lá, andava com o pé à procura da embreagem, já não estava lá. E bastou 12 dias para me habituar a conduzir num carro, novamente manual. E nós dentro da igreja muitas vezes caímos nesta coisa. E foi isso que aconteceu com esta igreja maravilhosa de Éfeso. Estava tudo maravilhoso. Já sabiam o que é que estava bem, o que é que estava mal, o que é que não deviam fazer, o que é que hoje faziam. Trabalhavam, só que não tinham. Tenho contra ti. Perdeste o primeiro amor. E nós dentro da igreja, queridos, a gente não pode perder o primeiro amor. Nós temos que ter essa conversa, temos que voltar à essência e telefonar para Jesus e ele dizer assim, não Senhor, desliga tu, Senhor, não, desliga tu, Senhor, desliga tu. Eu quero estar mais um bocadinho, desliga tu. E nós não, queridos. Nós muitas vezes passamos muito preocupados com muitas coisas, desde nos preocuparmos com aquela que realmente interessa. Buscar a Deus em primeiro lugar. E como diz lá Mateus 6,33, e todas as coisas vos serão. Então é isso que nós temos que ser. Aproveitar o bom exemplo da igreja
de Éfeso. Mas ter cuidado ao abandono do primeiro amor. Tudo isto, a coisa de baixo não pode anular. Nós devemos ser uma igreja trabalhadora, firmadas na doutrina, perseverante, não tolerar o erro, mas nós não podemos perder a essência. Esse é o grande segredo de uma igreja forte. Sabem, queridos, eu todos os domingos eu penso, porque é que esta igreja não está cheia? Porque com certeza a culpa é minha, porque eu sou o pastor. Mas já vamos falar sobre isso. Amém? Então não te esqueças, a fé cristã não é apenas um compromisso, é relacionamento diário. Não é apenas fazer para Deus, é relacionar-se com Deus. Amém? Segunda igreja, Esmirna, Apocalipse do capítulo 2, verso 8 ao 11, diz assim, não, é uma igreja completamente diferente. Esta igreja tinha tribulações, tinha pobreza, mas é curioso que aos olhos de Jesus, se vocês forem ler o texto, ele diz, vocês são pobres, mas vocês são ricos. Era uma igreja rica de Jesus, pobre no dinheiro. Não era influente, não tinha conforto, mas tinha uma coisa maravilhosa que era fidelidade. Era uma igreja ferida, pressionada, perseguida, mas sabem o quê? Jesus não faz nenhuma repreensão a esta igreja. Mesmo quando ela diz que é pobre, Jesus diz, mas vocês são ricos. Se vocês forem ler, eu não sei qual é o texto que está, é logo no primeiro, acho eu, no 2:8, eu por acaso esse eu não pus aqui, mete lá, 2:8, a ver se era esse. Aqui está. Conheça a tua tribulação, isto é de Esmirna, a tua pobreza, mas tu és rico. Isto é Jesus que fala para esta igreja. Então, aquilo que muitas vezes nós olhamos para Jesus não tem assim tanta influência. E o que é que nós podemos aprender aqui? É que aprender que o sofrimento, as dificuldades, não são sinais de abandono de Deus. A maior parte das vezes é exatamente no sofrimento, na dificuldade, que a nossa fé se torna mais pura. Deus não mede o sucesso como nós medimos. Ele procura fidelidade, mesmo quando dói. O Apocalipse 2:10 diz assim, ser fiel até à morte e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Então, queridos, muitas vezes a gente olha para aquelas pessoas que estão, parece que aparentemente está tudo porreiro, está tudo a viver, está tudo... Mas eu digo-te uma coisa, se tu estás a passar por tribulações, por provações, que nós consigamos ter um coração como o coração do Tiago. Que ele diz que nós nos alegremos nas tribulações, porque a gente sabe quando se alegra, quando vem a tribulação, que nós vamos crescer. Que se nós perseverarmos, nós vamos chegar ao fim. E essa parte, esta mensagem de uma igreja, esta igreja não tinha LED, querido, esta igreja não tinha luz, esta igreja não era preta, esta igreja não tinha uma cadeira, não tinha um ar-condicionado. Era uma igreja que era perseguida, era uma igreja que estava em constante sofrimento, mas aqui Jesus não apontou nada, porque era uma igreja fiel. E a nossa fidelidade vai ser mostrada, sabem quando? Não é no dia bom. A nossa fidelidade é no dia mau. E o que nós muitas vezes vemos hoje é exatamente coisas que me fazem muita confusão. É nós não sermos fiéis àquilo que Deus colocou na nossa mão. E depois vimos com algumas, não posso dizer, a palavra que vem na minha boca, com algumas desculpas, que é o trabalho, que é os filhos, que é... Não, queridos, é nós largarmos da mão aquilo que Deus colocou, sem Deus muitas vezes nos pedir. E nós vemos isso, as pessoas hoje largam as coisas de um dia para o outro. Nós não fixamos estacas. Eu lembro-me aqui há uns anos, já não sei precisar há quantos, acho que foi antes de nós mudarmos para cá, para aqui, para este espaço ainda, houve um dia que Deus deu uma palavra ao Rubens, já estávamos no monte na oração, e Deus quebrantou o coração dele em relação ao povo do Brasil. Porque ele diz que o povo do Brasil vem para Portugal, mas não fixa a estaca. Lembras-te disso? No monte? E aquilo foi muito forte. Sabem porquê? Porque a gente não fixa as estacas, a gente está aqui, mas é só enquanto isto é bom para mim. E se for preciso, nós estamos aqui e ainda estamos a falar mal desta nação. E nós não vimos para aqui dizer assim, não, foi Deus, porque foi Deus que me colocou, então eu vou fixar a minha estaca aqui e vou largar as minhas estacas aqui. Por isso é que nós constantemente vemos pessoas que hoje estão connosco e amanhã a gente recebe uma mensagem, pastor, eu agora vou para o Porto, eu agora vou para
e nem posso dizer nomes, então depois vão pensar que eu estou a dar recados. Vou para a Madeira, vou para os Açores, Porquê? Porque não há uma estaca. Aquilo que eu fazia na igreja já não é importante. E depois, mas muitas vezes sabem o que é que acontece? É quando o pastor diz que não pode servir agora, a pessoa fica triste. Acontece coisas, a pessoa que serve no ministério sai, serve no outro ministério sai, agora quer servir num terceiro ministério. Não vai, filho, não vai servir. Aqui há dias veio uma pessoa ter comigo e me dizer assim: pastor, fulano tal, coisa, já está cá, ela coisa, só falta uma lição, coisa. E eu disse: não, queridos, não pode. Ela termina a lição e depois começa a servir. Mas só uma lição, pastor? E assim, sim, porque ela teve a oportunidade de fazer, não fez porque foi embora, agora voltou, e agora a gente falta uma lição. Já faltava uma lição quase há um ano. Então ela termina a lição e volta. Sabe o que é que aconteceu? Já foi embora outra vez. Se ela tivesse no ministério, tinha ido embora, como não era por estar no ministério que ela não ia embora. E é assim que nós tratamos a casa de Deus. Que é assim que esta igreja não tratava, porque era uma igreja fiel. A fidelidade é algo que tem que se manter, queridos. Nós temos que começar, nós temos que perceber que nós pertencemos, nós fazemos. Tu diz-me uma coisa aqui: quem aqui é da MCI? Os que não são, eu profetizo na tua vida que vão ser. Vocês são da MCI, vocês pertencem. Vocês fazem parte do corpo. Queridos, o meu braço não vai dizer assim: vou-me embora. Não, agora eu fico sem braço. Até virou outro braço. Não, o meu dedo não sai. E sair, toda a gente vai ver que não tem dedo. Só que nós somos corpo, mas é só quando a gente está cá. Quando a gente não está, já não queremos saber nada disto. Então o que eu quero dizer é que nós possamos ser uma igreja fiel. Utilizar esta igreja de Esmirna como para nós ter esta fidelidade. Não só, queridos, deixa-me dizer uma coisa: não é só Jesus. Não é só Deus. Eles estão acima, mas a tua igreja é a noiva de Cristo. Tu és a igreja, tu fazes parte. Então antes de tomares uma decisão, sabes que os euros são iguais em todo lado. Os irmãos da Bélgica, eles dizem: pastor, a gente aqui tal, ganham muito. E ganham muito, eles lá ganham muito. O ordenado mínimo são 2.000 euros, queridos. Uau, né? Vai para lá. Vai para lá. Só que os gajos depois trabalham de sol a sol. Às 5 da manhã está tudo em pé. E depois ganham 3, 4 mil euros por mês. E tu olhas para aquelas vidas e sabes o quê? É um saco roto. Não tem nada. Não tem, não. Porquê? Sabem porquê? Porque a maior parte deles estão lá a mandar dinheiro para o Brasil. Então eu sou um escravo de Mamon. E é isso que nós temos que ver, queridos. Assenta as tuas estacas, é aqui que eu estou. Firma-te na tua igreja. Abre a porta da tua casa para estar lá um grupo de vida. Conecta-te connosco para tu liderares um grupo de vida. Vem para cima deste palco, se tu sabes tocar e cantar, mas tens que endireitar a tua vida, tens de ser fiel. É isso que Deus nos está a dizer aqui. E não é quando está bom, não é quando tu sentes. Queridos, quantas vezes eu estou aqui e eu queria estar em casa. Não queima, hoje não queima para eu pregar, mas eu não queima, então hoje não prego. Não, eu vou pregar, porque não tem a ver comigo, tem a ver contigo, tem a ver com Jesus, tem a ver com a sua igreja. Então se o meu papel é este, eu vou cumprir este papel até o Senhor dizer assim: chega para lá. Isso aí eu vou na boa, que eu não quero estar onde Deus não quer que eu esteja. Mas uma coisa eu te garanto: eu sou fiel a Deus, eu sou fiel a Cristo e eu sou fiel à minha igreja. Amém, igreja? Então usemos este exemplo aqui: ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Terceira igreja, Pérgamo. Apocalipse 12, do 13 ao 17. Nem todas as igrejas resistiram bem à pressão. Pérgamo, por exemplo, vivia num ambiente extremamente difícil, num lugar de forte oposição espiritual, mas mesmo assim mantinha o nome de Cristo. Porém, começou a permitir mistura. Um pouco de Deus, um pouco do mundo. Um pouco de fidelidade, um pouco de deslealdade. Apocalipse, no capítulo 2, no verso 14, diz assim: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí as que sustentam a doutrina de Balaão. Então, se tu recuares esta doutrina de Balaão, se tu recuares a Números 22, que está descrita de 22 a 25, como Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel diretamente, Balaão orientou o rei Balaque para corromper o povo de dentro para fora.
Levando-os a quê? Idolatria por outros deuses, imoralidades sexuais e outras, e aliança com práticas pagãs. Porque ele disse, se tu fizeres isso, Deus vai cair. E então esta prática que nós temos aqui, esta doutrina de Balaão, e qual é o resultado que isto deu? O povo caiu, não por um ataque que veio de fora, mas num ataque que veio de dentro. E muitas vezes acontece, queridos, e este é um dos maiores perigos da igreja dos dias de hoje. Não é negar completamente a fé, mas é a gente diluí-la. É ela não ficar pura. Sabem aquela coisa, não é bem assim, pastor. Nada a ver, é outro tempo. É aquilo que é nublado, que não é o sim, não, que a Bíblia nos ensina. Não, pastor, nem tanto, não é tanto. Hoje não podemos ser assim, senão a malta vai embora. Deus é o amor. Esta é a igreja do Deus é amor sem a sua justiça. Porque a justiça de Deus dói. E a gente só quer o amor, queridos. Então nós fazemos essa doutrina de Balaão que entra dentro desta igreja. E o que é que acaba por acontecer? Quando a verdade é misturada ou diluída, a verdade perde a sua força. Tu podes ter um sumo maravilhoso, o sumo que tu mais gostas, tu meteres um bocadinho de água, tu vais notar logo. Só que a gente na igreja, a gente deixa acontecer isso. A gente não, é só hoje. Sabem qual é o perigo do ir diluindo? É que tu perdes exatamente o sabor do que é autêntico. Tu podes querer imitar uma Coca-Cola, ninguém consegue imitar a Coca-Cola. A gente, pastor, a Coca-Cola do Lidl é quase igual à Coca-Cola. Não é nada, queridos, não tem nada a ver. Tu é que já convenceste disso. Coca-Cola é Coca-Cola. Não há. Tens o melhor vinho do mundo. Se tu meteres 3 gotas de água, o gajo que vai provar o vinho, ele vai dizer, este vinho não está bom. 3 gotas de água. Só que nós pomos isso dentro da igreja. E sabem o que é que faz? A gente habitua-se. A gente faz um bocadinho hoje. Não, eu hoje não vou. Não, hoje eu não, agora só vou começar aí. Houve aqui um irmão que veio uma vez ter comigo, um líder meu, veio ter comigo a dizer, não pastor, eu agora estou muito cansado, e então já decidi, só vou tirar um domingo por mês para ficar com a minha família. E assim, vais tirar um domingo por mês e eu vou tirar o teu grupo de vida. Foi assim. Como é que vai tirar um domingo? Eu faz-me confusão. Eu fico engasgado. Eu vou tirar um domingo por mês para não vir, quer dizer, vai fazer tudo menos vir à igreja. Isso é a coisa menos importante na minha. Vou descansar. Disse, olha, tenho vergonha na cara. E ele depois ficou envergonhado. Não, queridos, nós temos que ser impulsionadores. Sabem uma coisa, quando a gente faz aquele bocadinho, que o primeiro dia até a gente sente que não devia fazer, tal. Só que quando a gente volta a fazer, já não é tão doloroso como foi a primeira vez. E quando a gente volta a fazer, e volta a fazer, e volta a fazer, aquilo passa a ser uma coisa normal e tu já não sentes nada. Já está boa a Coca-Cola do Lidl. Peço perdão ao Lidl, não tenho nada contra o Lidl. Só pode ser outra qualquer. Então não diluas a fé cristã. Não diluas a Bíblia. Não diluas, a Bíblia é algo que está maravilhoso, é algo que foi escrito para a gente cumprir. E não tem a ver com tu concordares ou tu gostares, tem a ver com tu cumprires. Tem a ver com a obediência. E Jesus termina esta igreja com o arrependimento. Sim, mas arrependam-se, vocês ainda vão a tempo. Então tu que andas a praticar alguma coisa que não deves, a que achas que isso ninguém sabe, ninguém vê, e não, eu nem quero saber, mas Deus vê. E a coisa não vai correr bem para ti. Porque a palavra nos mostra isso. E porque a experiência também nos mostra isso. Então endireita os teus caminhos. Volta aos princípios. Não diluas nem misturas a essência do Senhor com mais nada. Amém, igreja? Tiatira, Apocalipse 2, do 18 ao 29. Tiatira, o problema vai ainda mais longe. Era uma igreja muito ativa. Apocalipse 2, 19 diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. E eu comecei a ver Jesus chegar aqui, agora aqui, ao pé do Fernandão aqui.
E ele começava, Fernando, tu és uma máquina, pá, eu conheço as obras, eu conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a perseverança, cada vez fazes coisas melhores que as outras, e eu ia dizer, uau, eu sou o cara, sou o gajo, sou aquele, Só que ele tinha uma coisa, mas eu tenho uma coisa contra ti. Sabe o quê? Tenho, porém, contra ti, 2:20, tolerares essa mulher, Jezabel. O outro tinha o síndrome do Balaão. Esta tem o síndrome de Jezabel. Jezabel é uma figura, é um modo figurativo de falar nesta coisa, porque é dentro da igreja, que é semelhante à Jezabel do Antigo Testamento. Ela exercia uma influência negativa sobre aqueles que ela estava. Ela apresentava-se como profetisa, mas ensinava e seduzia os servos de Deus a viver no pecado, a misturar a fé com práticas mundanas. Jezabel representa hoje em dia e nesta altura dentro da igreja a falsa autoridade espiritual, o ensino corrupto, a sedução e a atração para o pecado, mistura com o mundo, uma igreja em que a liderança falha porque não confronta estas más práticas dentro da igreja. É aquela igreja que quando tu vais sair da igreja, mas porque tu estás jangadinho, ou porque tu pecaste aqui, mas como o teu dízimo é bom, eu não te vou mandar embora, eu vou-te dar um cargo para tu ficares aqui. Esta é a igreja. É aquela igreja quando o crente diz que, pastor, eu vou agora e tal, porque já não estou aqui, e eu vou não sei para onde e tal. E a gente diz, não, meu irmão, não vais, fica aqui comigo. Anda cá que agora eu vou-te dar mais. O que é que tu queres ser aqui dentro da igreja? O que é que tu queres fazer? Queres que eu te seja? Queres ser presbítero? Queres ser apóstolo? Queres ser bispo? Queres ser o quê? Eu dou-te, mas não te vás embora. Não, queridos, não é assim. Sabem uma coisa que nos deixa tristes, a mim e a vossa pastora? É nós termos que chamar a atenção a alguém. A malta pode pensar que é confortável. Não é, queridos, não é confortável. É chato. É chato, é triste, a gente sabe que a pessoa vai fechar o coração, a gente sabe que a gente depois vão falar mal de nós, a gente sabe todas as coisas. Mas a gente tem que fazer. Eu não vou atrás de ninguém, eu não ando atrás de ti, onde é que tu andas, o que é que estás a fazer. Querido, mas se eu souber alguma coisa, e se tu estiveres a fazer alguma coisa da igreja, nós vamos te chamar. E vamos te perguntar o que é que tu queres fazer. Se queres continuar aí ou se queres mudar. Nós queridos, nós não podemos tolerar este tipo de coisas, comportamentos que são comportamentos que não se devem ter dentro da igreja. Nós não vamos, queridos, aqui a gente não deixa ninguém aqui ter título, ou que tenha o mesmo com título, que vá querer ter uma autoridade espiritual que essa pessoa não tem. Aqui ninguém, queridos, aqui ouça uma coisa, mesmo que seja desconfortável para alguns, aqui tudo o que é feito dentro da igreja tem que passar por mim e pela pastora. É assim, ponto final. Nem que seja por um quadro, nem que seja fazer um evento qualquer. Não, tem que passar por mim e pela pastora. Tem que haver um filtro. Tudo o que eu faço aqui, eu passo para o meu pastor. E é bem tranquilo por isso. Porquê? Porque está tudo bem, eu estou ligado com ele. Porque se a gente larga isto da mão, querido, isto vai se tornar a igreja Quantas denominações de igreja nós temos aqui dentro? Espero que seja só uma, né? Mas não, sabem porquê? Porque a gente fala com as pessoas. Dizem, não, pastor, lá na minha igreja, eu já percebi que a tua igreja qual é que é. Se não dizem, não, aqui na minha igreja. Mas tu dizes, lá na minha igreja a gente fazia não sei o que lá, fazia não sei o que lá. Lá na minha igreja a gente fazia lá. Então olha, se a gente fizesse lá na tua igreja, tudo aqui. Imagina bem aqui, o que é que isto ia ser aqui dentro. Então tem que haver uma linha, tem que haver uma direção, tem que haver ordem, queridos. E nós não permitimos Isabel aqui dentro. E quando ela aparece, a gente mata. A gente mete o pé no pescoço. É assim que funciona. E por isso é que de vez em quando tu tens vezes aí, malta, que parece que são arrebatados. Mas não foram. Porque a gente está todos aqui ainda. Só que vão embora. Porque ficam dói, porque o pastor foi chamar a atenção por uma coisa que ela não devia fazer. Vocês entendem? Então é assim, eu não me interessa ter uma igreja cheia de gente, mas vazia de Deus. Eu não me interessa isso. Sabem que é assim, sabem porque é que nós valorizamos tanto as boas-vindas?
é para nós não nos esquecermos o que é que nós estamos a fazer e onde é que nós estamos. Sabem porquê? Porque quem chega aqui de novo é que fica extasiado com o que a gente faz aqui. A gente tem recebido, graças a Deus, muitas pessoas novas aqui conosco. E as pessoas ficam extasiadas. Mas é o que eu digo, nós não somos perfeitos, mas somos saudáveis. Não há perfeição, porque se a partir do momento que há perfeição, só tu ter chegado já acabou. Já foi a perfeição embora. Então, o que eu digo é, quando a pessoa chega e a gente pergunta, não, pastor, vocês aqui, que organização, pastor, tudo no sítio, tudo limpinho. Não, pastor, aqui prega essa palavra, que eu faz-me confusão, principalmente esta frase faz-me muita confusão. Aqui prega essa palavra. Então, mas porquê? Nos outros sítios não se prega a palavra? Pois é essa linha das crianças. Mas sabem o que é que acontece? É que daqui a um ano, essas pessoas já estão há um ano, já estão habituadas a isso e deixas de valorizar aquilo que o novo valoriza. Ouça, igrejas como... E aqui pessoal que está aqui já há muito tempo, igrejas como a nossa, não há aos pontapés por aí fora, queridos. Há mais e melhores. Mas não é muita gente, não é muita coisa dessa. Só que nós como temos, nós começamos a... Porque é o ser humano. Então eu dou bem, nós estivemos esta semana a fazer fundamento da fé com um casal que são cá há pouco tempo. Nós fomos lá fazer o fundamento da fé e depois a gente explicou, qual é a nossa direção de igreja, como é que a gente funciona e tal. São crentes, um desde que nasceu, o outro há muito tempo. E ele, quando chega ao fim, eu olho, a pessoa estava com as lágrimas nos olhos e a dizer, pastor, nunca fizeram isso connosco. Isso não me torna o melhor do mundo, queridos. Isso só me diz que eu estou no caminho certo. Eu ontem dizia ao meu filho João, que tivemos aqui a oportunidade de falar pais com filhos, foi fixe, não foi, malta? Foi fixe ou não? Então eu tive a oportunidade, mais uma vez, de pedir perdão ao João por algumas coisas que a gente faz como pais e tal. Só que eu disse, João, mas há uma coisa que eu quero que tu saibas. O pai deu sempre o melhor de mim. Eu sei que podia ter dado muito mais, mas eu não tinha para dar, porque eu não recebi nada disso. O meu pai, eu não tive nenhum tipo de relação. Então é assim, enquanto eu estiver aqui a dar o melhor de mim, eu sei que Deus não vai exigir-me melhor mais do que aquilo que eu posso dar, porque eu não tenho. Então eu hoje olho para a minha versão, queridos, versão Fernando Barbosa 5.3, é muito mais fixe do que a versão Fernando Barbosa 4.0. Não é, amor? Estou mais bonito. Muito melhor, queridos, a gente cresce, porque a gente tem que ir atrás da coisa. Só que o mal é que nós achamos, quando temos uma igreja já toda bonita, com tudo, paga as contas, está tudo feito, a gente acha que agora isto é... Não, queridos, a gente quer mais. A gente quer mais. A gente quer mais, porque Deus quer mais. Mais para quê? Não é mais por nada, é mais para ver mais vidas salvas e vidas transformadas. É isso que nós queremos. Então nós não podemos cair daqui. Não podemos tolerar, Isabel, porque isso pode encher a igreja, mas vai tudo para o inferno. Amém, igreja? Tiatira tolera aquilo que Deus rejeita. Havia uma permissidade espiritual e uma normalização do pecado. É aqui que aprendemos algo essencial. Crescimento e atividade e ativismo não significam aprovação de Deus. Uma igreja pode estar cheia de movimento e ainda assim estar espiritualmente comprometida. Então que nós possamos matar as Jezabéis que vão passando pela nossa vida. Amém? Sardes, Apocalipse, capítulo 3, do 1 ao 6. Quando chegamos a Sardes, encontramos talvez uma das situações mais perigosas dentro da igreja. É uma igreja que aparenta ter vida, tem o nome de igreja viva, mas aos olhos de Deus estava morta. Isto é muito forte, queridos. Eu estava aqui a ler isso e pensei, meu Deus. Apocalipse 3:1 diz assim, conheço as tuas obras, tu tens um nome de que vives, mas estás morto. Sabem, querido, agora até me arrepiei mesmo. Sabem, vocês imaginam o que era nós podermos estar a fazer isso, a gastar a minha vida, impulsionar-me. Há anos que nós estamos, 18 anos que nós pregamos o Evangelho, desde que a gente se converteu, que a gente nunca mais parou e não vamos parar até que a morte
nos leve para o pé de Deus. Queridos, a gente tem lutado. E agora chegar Jesus me dizer assim, não, tu parece que estás vivo, mas estás morto. Eu fiquei meio, não. E muitas vezes o que nós temos, queridos, é homens e mulheres, queridos, que estão nas suas casas, acham que estão vivos, mas estão mortos. Como é que eu sei que eu estou morto? Queridos, não há mudança. A minha vida é igual. Se olhares para trás, tens que olhar para trás, olhas assim para trás e vês assim, 5 anos atrás, como é que eu estou? Melhor ou pior? Ou igual? Quando eu digo que eu sou uma melhor versão de mim, eu hoje sou. Quer dizer, eu moro na melhor casa que eu tive sempre, eu tenho o melhor carro que eu tive sempre, eu tenho os meus filhos 2 casados, que eu ainda vou ficar melhor, especialmente a partir do dia 10 de junho. Para quem não percebeu, é que o João mora comigo. Quando ele for embora, vai ficar melhor. Mas nós temos, queridos, e com isto eu não estou a dizer que nós temos que estar com melhores coisas para estar melhor na nossa vida. Porque eu podia ter tudo e, no entanto, não ter Deus. Mas uma coisa eu te digo, eu faço mais hoje, tenho mais presença de Deus na minha vida, eu dedico-me mais a Deus hoje do que algum dia me dediquei. E a tendência vai ser porque tem que ser. Eu não posso querer te alimentar se eu não me alimentar. Porque eu não estou aqui a pregar para mim. Amém, igreja? Então tens que olhar para a tua vida, para as tuas áreas, para o teu casamento. Como é que está? Está melhor ou está pior? Como é que está a tua vida na igreja? Se calhar alguns de vocês aqui já tiveram ministérios maravilhosos. E hoje não estás porquê? O que é que te afastou disso? Nós temos que estar atentos, queridos, para que nós não pensamos que estamos vivos só porque tocamos um bom louvor, só porque fazemos uma boa oração, mas na realidade aquilo já não... nada. Esta é a igreja que eu não quero ser. Filadélfia, Apocalipse 3, do 7 ao 13. Em contraste, Filadélfia surge como uma igreja pequena, aparentemente fraca, mas profundamente fiel. Não tinha grande poder, mas tinha perseverança, guardou a palavra, não negou o nome de Jesus. E isso lembra-nos que Deus não procura grandes feitos, Ele procura corações fiéis. Uma igreja que pode ser pequena aos olhos humanos, mas pode ser enorme aos olhos de Deus. E é essa igreja que Jesus promete uma porta de oportunidades que ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8 diz assim: conheço as tuas obras e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Tu tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, queridos, como nós podemos ver aqui, esta igreja, se nós continuarmos fiéis, Deus vai abrir portas na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, na tua família, no teu relacionamento, na tua igreja, que ninguém vai poder fechar. E essa fidelidade, e essa obediência à palavra, é isso, não tem a ver com xarã, queridos. Não tem a ver. Tem a ver com essência. Queridos, a palavra vai sempre parar ao primeiro. É a essência, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Porque nós podíamos ter uma igreja linda, queridos, como nós temos aqui hoje em dia, cada dia mais linda. Mesmo ontem eu estava aqui a ver, com os miúdos fizeram aqui uma coisa, comecei a ver, era sofás, era cadeiras, era luz, agora temos um robô que segue a malta aqui, que é para a gente saber onde é que anda, quando está escuro. Tem uma equipa de louvor fantástica, é voz, é microfones que sobra, queridos, mas se não tivesse a essência, se não tivesse transformação de vida, se não tivesse casamentos a serem restaurados, se não tivesse pessoas a nascerem de novo, se não tivessem pessoas a ser confrontadas com o diabo, com o pecado diariamente, nada nos servia. Era só a gente andar aqui a passear o esqueleto. E não é isso. O que nós queremos fazer é exatamente tornar uma igreja fiel, que Deus abre portas que ninguém pode fechar e continuarmos perseverantes na presença do nosso Deus. Amém, igreja? Mas ele deixa um alerta. Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A velha máxima, que é isso que nós temos de ter sempre muito cuidado. Quem está de pé, cuide-se para que não caia.
Porque esse sabem que é um lugar, sabem que o lugar do sucesso é dos piores lugares que a gente pode alcançar. O lugar da coisa de estar a correr tudo bem é dos piores lugares que a gente pode estar. Porque a gente, se não vigiar, queridos, e quanto mais tu vais, maior é a queda. Porque quando tu cais de cima para baixo, não paras a meio. Não corres a metade, como a Daniela nos partilhou aqui connosco. Quando tu cais de um lado qualquer, e eu falo por experiência própria, que já caí de um andaime, podia ter parado a meio. Não, só parei mesmo quando bati com a cabeça no chão. E nós, muitas vezes, para manter um padrão de vida que nós temos, e quando fala um padrão de vida espiritual, não é um padrão de vida de bens. Queridos, imaginem hoje, eu sei, porque eu sei, e isso não é soberba, que eu sou exemplo, eu, minha esposa, a minha família, somos exemplo para muitos de vocês. Eu sei que eu sou um exemplo para muitos homens de Deus. Mas imaginem o pastor Fernando agora, de repente, trair a pastora Cátia. Não, foi só, vocês como são muito misericordiosos, não, coitadinho do pastor. Ele só estava, não, queridos, acabou o pastor Fernando. Acabou o pastor Fernando. Então nós, para segurarmos aquilo que nós somos, dá trabalho, queridos. Temos que ser fiéis, temos que ser crentes na realidade, nos princípios de Deus. Então, cuidado, quem está de pé para que não caia. Amém? E por último, Laodiceia. Queridos, Laodiceia talvez seja o retrato mais atual das igrejas dos dias de hoje. Uma igreja que não era fria nem quente, mas era uma igreja morna. E isso é algo que Jesus rejeita de uma forma direta. Apocalipse, no capítulo 3, no verso 16, diz assim: assim porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz, eu estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, mas tu não sabes que tu és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É forte. É muito forte. Não era uma igreja perseguida, nem era uma igreja comprometida com falsas doutrinas, como havia outras que já lemos. Era simplesmente indiferente e autossuficiente, que é o grande problema das igrejas dos dias de hoje. É que a gente sabe. A gente toma decisões. Hoje em dia o pastor é só uma figura aqui. A gente toma decisões e vai informar ao pastor. Porque Deus me disse. Porque Deus falou. E comigo funciona simples. Se Deus falou, vai com Deus. E se der errado, volta que a gente está aqui outra vez. Sabem porquê? Porque quando Deus fala comigo, pode vir, eu ia dizer o Papa, pode vir qualquer um. Isso é o que faz a gente ser católico quase uma vida toda. Então a gente depois vem de vez em quando aquelas expressões. Pode vir qualquer pessoa me dizer que está ao contrário. Se Deus falou, queridos, falou, foi, eu vou. E graças a Deus que eu tenho arranjado aí uns malucos que têm vindo comigo. Sério. Esse porque sozinho, queridos, sozinho ninguém faz nada. Nosso amigo, o nosso pastor, amigo, pastor Carlito Paz diz, ninguém faz nada grande sozinho. Porque se fizer sozinho nunca vai ser grande. E é verdade. Então eu preciso de gente doida para a gente pegar num pavilhão assim como este, sem dinheiro, sem nada, e pôr aqui malta a fazer coisas. E a malta vir e a gente todos juntos, a gente faz. Porque Deus está no negócio. E não parou, não foi por isso deixou de haver os matadores de sonhos e os matadores de coisas. Não, pastor, isto é muito grande, e agora como é que vamos fazer? E agora, em vez de vir a gente, não, pastor, a gente vai fazer, não, isto é muito grande, como é que e a gente tem dinheiro para isto tudo, a gente tem dinheiro para tudo, porque a gente é filhos do dono do ouro e da prata. E outra coisa, se a fatura que Deus traz, Deus paga. Não paga, Janina? A Janina fez aquilo tudo que vocês viram aqui. Como eu já vos disse, a igreja não deu 1 cêntimo para a Janina preparar o que ela preparou aqui. Só que Deus mostrou-lhe o sonho e Deus trouxe as condições e as estratégias e as coisas para ela fazer aquilo que ela tinha aqui. E é isso que nós temos que ver. Só que o grande mal é que nós dizemos à boca para fora que nós somos autossuficientes. Eu não preciso de nada. Eu e Deus é o suficiente. Não é, queridos. Se fosse só tu e Deus, a igreja não precisava de existir. Sabem porquê? Porque quem nos vai tratar e aperfeiçoar são gente.
Gente vai-te trazer as maiores alegrias da tua vida, mas também te vão trazer as maiores tristezas. E então, quando tu chegas a um ponto, pastor, tu tens de estar disponível, tu já estás tão morto para ti próprio, que é Jesus que importa. Tu num dia de manhã estás a fazer um funeral e no dia à noite estás a celebrar o ano novo. É tu de manhã, no dia de manhã estás no hospital a orar por uma pessoa em terminal de cancro e na seguir ao almoço tu vais festejar o nascimento de uma criança. Essa é a dificuldade de nós nos anularmos. Essa é a dificuldade, e quando nós só vamos conseguir fazer isso se nós não formos autossuficientes. Porque se fosse pela minha autossuficiência eu não era capaz de fazer isso. Eu não era capaz de manhã estarmos a enterrar a Maria e à noite estar a motivar uma igreja a entrar num ano novo. Mas como eu sou dependente do Espírito Santo, eu digo que tu sabes, Senhor, tu vais-me capacitar. Queridos, não sabem que para nós trazer palavra diária, semanalmente aqui, palavra para a igreja, palavra com os irmãos, aconselhar pessoas, queridos, se não fosse Deus, se não fosse Jesus, se não fosse o Espírito Santo, a gente era um gera à esquerda. Porque a gente não pode viver de águas passadas. Porque as águas passadas não movem moinhos. E depois temos outra coisa certa, que é que cada um de vocês tem um DNA. Ninguém tem uma digital igual à outra, ninguém é igual à outra. A maneira que eu trato o João, eu não consigo tratar o Miguel, porque ele não tem nada a ver. A maneira que eu falo com o Rubens não tem a ver a maneira que eu falo com o Sérgio. Não tem a ver, são pessoas diferentes, feitios diferentes, tudo diferente. São pessoas que Deus criou diferente. Então, se não for o Espírito Santo a nos conduzir e a nos alertar, a gente não vai ser capaz. Então, a nossa autossuficiência é isso que nos traz uma igreja de Laodiceia, que é o que muita parte hoje de pessoas que estão dentro da igreja são autossuficientes. Nós somos autossuficientes. E uma coisa te digo, cada vez que alguém vem falar para mim em nome de Deus, se Deus falou, quem sou eu para dizer o contrário? Sabem, queridos, esta autossuficiência leva-nos a achar que está tudo bem, mas espiritualmente estava muito pobre. E este é o perigo da mornidão. A mornidão é como a lepra. Quem tem lepra que perde sensibilidade. Sabem que eu tinha um tio meu que ele teve lepra e ele estava assim, já na fase já de ficar quase bom, mas ainda tinha, porque aquilo chega a um ponto que deixa de contaminar. Ao princípio é muito contagioso, mas aquilo depois quando passa aquela coisa, a pessoa, e ele ainda tinha um pé dele assim por baixo todo amarelado. E a gente estava a fazer um churrasco. Ele estava a fazer um churrasco. E nisto cai uma coisa de carvão, e ele estava com um chinelo e ninguém viu, como é lógico, vimos depois, começou a cheirar estranho. E ele pôs o pé em cima da brasa, furou o chinelo de borracha e começou a cheirar a carne queimada. Estás a deixar queimar a carne, disse a malta lá. Não estava. Quando a gente foi a ver, que ele tinha por baixo, o pé dele estava com um buraco. Porquê? Porque ele não tinha sensibilidade. E a mornidão traz-nos isso. A gente não tem sensibilidade. E quem não tem sensibilidade perde essa sensibilidade à voz do Espírito Santo. Então vive uma fé confortável, sem paixão, sem compromisso, sem temor, sem reverência, sem honra e principalmente sem dependência de Deus. E é isso que acontece nesta igreja de Laodiceia. E é isto que acontece em muitas igrejas nos dias de hoje. É que nós achamos que estamos autossuficientes. Nós achamos, como diz a palavra lá em Apocalipse 3:17, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E Jesus diz, e nem sabes tu, ó infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então que nós possamos hoje, nesta manhã, a gente não ser essa igreja. Tu possas olhar para dentro de ti próprio e dizer, até onde é que vai a minha autossuficiência? Queridos, deixa-me dizer mais uma coisa que nós dizemos sempre aqui, que acho que nem valia a pena dizer, mas eu vou-te dizer. Nós não estamos aqui para mandar na tua vida, nem queremos mandar na tua vida. Nós estamos aqui só para pregar a palavra de Deus.
só para te direcionar segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Não é para mandar em ti. Amém? Então, depois de falar destas 7 igrejas, Jesus faz algo impressionante. Ele não fecha a porta, ele convida. Foi isso que começamos a ler o primeiro texto. Eis que estou à porta e bato. Isso significa que mesmo uma igreja fria, misturada, morta ou morna, ainda pode recomeçar. Ainda pode ouvir a voz de Deus e deixar o seu coração se abrir. A grande questão não é apenas entender as 7 igrejas, é permitir que Deus nos examine. Talvez haja áreas que nós somos como Éfeso, ativos mas frios, como Laodiceia, confortáveis mas distantes, ou talvez estejamos como Filadélfia, pequenos mas fiéis. O que Jesus procura não é perfeição, mas é um coração que responde, um coração que se arrepende, que se volta, que se rende verdadeiramente aos seus princípios. Nós somos a noiva do Senhor, certo? E o que é que Jesus espera da sua noiva? Jesus não deixou a sua igreja ao acaso ou perdida. A Bíblia mostra claramente como Jesus deseja que a sua igreja, a sua noiva, seja no seu caráter, na sua missão e na prática do dia a dia. Primeiro ponto, igreja santa e irrepreensível. Efésios 5, 27 diz assim: para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus quer uma igreja separada do pecado e comprometida com uma vida de transformação. Queridos, nunca tem a ver com aquilo que eu estou agora, tem a ver com o coração que eu estou disposto a. Essa é a grande diferença. É nós reconhecermos, como desde o princípio, desde a conversão. Queridos, o Evangelho é a coisa mais simples que existe. Passa pelo reconhecimento. Eu tenho que reconhecer que aquilo que eu faço não é bom. Não vale a pena eu estar-te a dizer a ti que aquilo que tu fazes não é bom se tu não reconheces. Vai haver logo a primeiro travão, já aí não está. Porque antes do arrependimento vem o reconhecimento. Porque eu não me vou conseguir nunca na vida, eu não vou conseguir me arrepender uma coisa que eu não tenho, que eu não reconheço. Como é que eu me vou arrepender se eu sou um pecador, se eu acho que não sou? Não é um arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno é quando eu tenho um encontro com Jesus, eu reconheço o estado que eu estou e eu digo, não, eu estou arrependido. E aí vem o arrependimento. E a seguir deste arrependimento vem o quê? Não basta arrepender, queridos, tens que arrependei-vos e convertei-vos nos bons caminhos. Não basta nós deixarmos parar aqui e dizer, Senhor, eu arrependi, mas amanhã vou fazer a mesma coisa. Não, eu tenho que começar a fazer exatamente as coisas diferentes. E isso é o que nos leva, é o que é o Evangelho para todos nós. Amém, igreja? Segundo ponto, uma igreja unida, João 17, 21, para que todos sejam um, para que o mundo creia. A unidade não é opcional, ela é um testemunho para o mundo, para aqueles que estão lá fora. Mas se for preciso, o que é que a gente faz? A gente fala mal uns dos outros. Que se for preciso, a gente fala mal da nossa igreja. A gente fala mal do nosso pastor. A gente fala mal do nosso líder. A gente fala mal dos nossos liderados. Nós devemos de impulsionarmos as pessoas, de amá-las como Jesus amou a sua igreja. Não, nós temos que ser unidos. Se a coisa não está, a gente tem que chegar e ter, olha, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Agora é claro que só nós e quem está connosco há algum tempo já nos conhece, queridos. Nós não somos pastores evasivos. Eu não vou chegar e bater na tua porta. Não vou fazer isso. Eu vou te acompanhar se tu quiseres ser acompanhado. Aqui há tempos houve um pastor de outra igreja que ligou para nós e vai dizer assim, que a gente tinha aqui, está aí a fulana da tua igreja, aquela coisa, tu tens que lhe dizer assim, mas que ela é a tua, não, estou falando, a tua ovelha, e eu assim, minha ovelha, mas quem é? Disse o meu nome. Eu disse, não, querido, não é minha ovelha. E ela, mas essa pessoa está na tua igreja. Sim, ela frequenta a minha igreja, mas não é a minha ovelha. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem e me seguem. Então todos aqueles que fazem o contrário daquilo que nós pregamos aqui, o que não nos dão o exemplo que a gente, não são nossas ovelhas, são frequentadores da minha igreja, que é algo diferente. Então eu não vou responder por essas pessoas. E eu disse a esse pastor assim, não filha, ela não é a minha ovelha, ela frequenta a minha igreja. Quem é está na hora de acordar.
Uma igreja cheia de amor. João 13:34 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. O amor é a marca principal da verdadeira igreja do Senhor, pois Ele é a maior manifestação de Deus do seu amor por nós. Ele é aquele que nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o amor, queridos. Este é o amor incondicional, este é o amor que não tem condição, este é o amor imerecido. É este amor, mas nós não conseguimos trazer esse amor para dentro da igreja. Queridos, as pessoas têm que se sentir amadas. As pessoas têm que se sentir abraçadas, mas também têm que querer ser amadas, porque há malta que não quer, há malta que é do contra. Então nós temos que demonstrar, estas são manifestações da igreja do Senhor que Ele nos deixou escrita para que nós sejamos essa noiva imaculada. Uma igreja firme na palavra. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 42, estamos a falar da igreja primitiva, que é algo que nós não podemos parar. E diz o quê? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, uma igreja saudável que vive na palavra e não sobre opiniões próprias. Porque o grande mal é que nós estamos com opiniões próprias. A Bíblia não é uma opinião própria. A gente pode ser da igreja A, B, C, D, todas, mas tem que estar na palavra. Se não estiver na palavra, já não interessa. Eu estou na MCI, eu digo sempre isto aqui: eu estou na MCI, junto com o meu pastor, até que a morte me separe, se for esse o princípio de Deus, mas enquanto ele for um homem de Deus, enquanto ele for um homem que prega a palavra. Porque se ele se desviar da palavra, eu vou desviar-me da igreja dele. Então não é o que eu quero ouvir, é o que a palavra diz. E nós temos que ser retos em relação a essa palavra. E é isso que Jesus quer. É uma igreja, é uma noiva que pratica, não só ouve, mas que pratica a palavra. Outra, uma igreja cheia do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isto não é uma organização, é uma dependência e manifestação do Espírito Santo em cada um de nós. É nós estarmos cheios do Espírito Santo e nós começarmos a fazer coisas que só o Espírito Santo faz. É quando nós começarmos a dizer coisas que só o Espírito Santo diz. Mas por isso nós temos que ter uns ouvidos que estamos dispostos a ouvir aquilo que o Espírito Santo nos diz. E muitas vezes nós não estamos, queridos. Porque nós ficamos em nós mesmos. Uma igreja missionária, Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui não diz que há algumas coisas, é todas as coisas. E eis que estou convosco até aos dias, até à consumação do século. A igreja existe para alcançar, discipular e consolidar vidas dentro da igreja. E tu que estás aqui conosco, tu só não és discipulado se tu não quiseres ser discipulado. Porque o grande mal é que muitos de nós queremos nos autodiscipular. Ou porque temos um cargo, ou porque já somos muito velhos de igreja, e nós não queremos nos discipular. Nós achamos que sabemos tudo, nós sabemos que temos a Bíblia na ponta da língua, nós conhecemos os versos que toda a gente conhece, mas deixa-me dizer uma coisa: isso não impressiona ninguém. O diabo sabe a Bíblia de trás para a frente e mesmo assim não deixa de ser diabo. Então nós temos que nos converter a sério, que ser essa igreja que leva a palavra, uma igreja que leva a missão, que leva aos outros, uma igreja santa, 7, na prática diária. 1 Pedro 1, do 15 ao 16, diz assim: sede santos porque eu sou. Santidade não é teoria para nós, igreja. Santidade é um estilo de vida. Santidade é um estilo de vida, queridos. Nós queremos ser santo porque Ele foi santo. Não é porque o pastor diz que são santos. Não é porque eu sou da MCI. É porque Jesus é santo. E nós temos que lutar atrás dessa santidade diariamente, queridos. Todos nós sabemos as dificuldades. Só que se nós estivermos cheios do Espírito Santo, queridos, garantidamente, se nós estivermos na doutrina da palavra, se nós estivermos nos amar os irmãos, se nós tivermos irmãos que cuidam de nós, vai ser tudo mais fácil. Mas a minha escolha sou eu que vou fazer. E quando eu faço a escolha, e quando sou eu que escolho, como o pastor Fernando costuma dizer, então agora chupa essa manga. Porque aquilo que tu estás a viver, tu és o princípio, já te disse isso em várias coisas, o principal personagem da tua história és tu.
Mas tu podes mudar isso e podes querer que o principal personagem da tua história seja Jesus e o Espírito Santo. É aí que vai mudar. É aí que vai mudar. E o último, igreja edificada em Cristo. Mateus 16, 18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, e aqui deixa-me dizer uma coisa: Jesus é o fundamento, Jesus é a pedra angular, não são homens, nem sistemas, nem instituições. Quando Jesus diz que também te digo que tu és Pedro, ele está a falar com Pedro. Ele diz: também te digo que tu és Pedro, mas sobre esta, Jesus, rocha, edificarei a minha igreja. Não é sobre, Deus não edificou a rocha em cima de Pedro. Deus edifica a rocha em cima dele próprio. E essa é uma grande confusão, porque senão, se ele edificasse a igreja em cima de Pedro, passava a ser uma igreja humana. Mas como ele edifica a igreja nele próprio, é uma igreja espiritual. E é isso que nós temos que ver. Pedro foi o escolhido para estar como tal, mas a igreja é edificada na pedra angular, é edificada em Jesus. É Ele a pedra, é Ele a sustenta, é Ele o primeiro, é Ele que traz as direções, mas nós só temos contacto com Ele se nós tivermos estas qualidades que nós estávamos aqui. Nós não conseguimos estar com Deus se nós não armarmos os nossos irmãos. Nós não conseguimos estar com Deus se nós não buscarmos a palavra. Nós não conseguimos estar com Deus se nós não vivermos da dependência do Espírito Santo. Então o que eu te quero dizer nesta tarde são estas. E eu pergunto: que noiva és tu? És esta noiva imaculada, irrepreensível, sem mácula, santa? És a igreja unida, principalmente com Jesus e com os teus irmãos? O teu amor dá para dar, és firmada na palavra, tudo aquilo que tu fazes? Tu estás cheio do Espírito Santo? Qual é que foi a última vez que tu levaste o Evangelho a alguém? Qual é que foi a última vez que tu pregaste Jesus na vida de alguém? E o centro é o noivo. Tudo o que eu faço é para Ele. A gente canta: tudo o que eu tenho é teu, é para Ele, é por Ele que eu gasto a minha vida. Não, mas queridos, tudo é Ele. Tudo é para Ele. Nós somos só aqui uma peça do puzzle que Deus poderá usar de uma forma extraordinária. E quando Ele vier buscar a sua igreja, que nós sejamos essa noiva imaculada. Nós não podemos dizer que nós não sabemos o que é que temos de fazer, querido. Está na palavra. Tu tens aqui hoje, tu podes esmiuçar isto aqui. Se tu chegares ao fim com isto, querido, tu vais ser uma noiva imaculada, uma noiva que o Senhor vem buscar. Quando tocar a trombeta, tu és aquele que vais com ela. Então, o que é que nós temos que ver, queridos? Hoje, mais do que nunca, a igreja precisa de voltar à sua essência. Amor por Jesus, amor pelo próprio, fidelidade na palavra, obediência plena. Não é obedecer porque, é obedecer porque sim, não é porque sim nem porque não, é obedecer e ponto. A santidade na vida, cheios do Espírito Santo e perseverantes até ao final. Sabem o que é que diz em Apocalipse 3, 21? Que é depois de ele falar de todas estas igrejas: ao vencedor, dir-lhe-ei: senta-te comigo no meu trono. Tu tens a noção do que é isso? Tu tens a noção do que é Jesus dizer: senta-te aqui? Eu imagino eu chegar lá e dizer: Fernando, senta-te aqui. É para isso que eu gasto a minha vida, quer dizer, é para me sentar ali. É para me sentar ali. Mas para sentar ali nós temos que nos matar cada dia mais. Se tu queres ser noiva, queridos, imagina tu. Jesus não quer aquela noiva, queridos, que o trai constantemente. Não, queridos. Eu dou muito este exemplo, queridos. Quantas vezes aquela história que o José chega à casa e está lá Maria, toda bonita, toda perfumada, linda. Passou ali para Lourdiano para fazer as sobrancelhas e os lábios a brilhar assim. E ele assim: onde é que a gente vai? Se calhar acho que é assim. O homem é meio totó da cabeça mesmo, não é? E ele diz: a gente não vai a lado nenhum. Eu vou. Tu vais onde? Vou ter com o Francisco. Qual Francisco? O meu ex-namorado. O que é que tu vais fazer? Passar uma noite de beleza, de sexo com ele. Olha, mas amanhã eu volto.
Amanhã quando tu chegares a casa, eu estou aqui, com a tua t-shirt, o teu calção, toda descabelada, mas eu estou aqui. E muitas vezes somos nós essa noiva do Senhor. A gente prepara-se para fora, mas para Jesus a gente não quer nem saber. E não é essa noiva que Jesus vem buscar.